Pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui a terceira aula do meu mini curso gratuito Quantos. Nessa aula a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre os traders de driver. São ótimos tipos de operações para você fazer de forma pontual, caso você não tenha tempo para operar, para ficar o dia inteiro na frente da tela, ou não tenha ainda tempo ou confiança e conhecimento suficiente para criar os seus primeiros modelos automatizados e sistematizados. As operações de drivers, elas são excelentes para você que não tem tempo para ficar na tela. Então, fica de olho nessa aula, tem muita coisa bacana, assiste ela realmente. Não pegue esse curso só para deixar ele mais um treinamento na tua vitrine, que vai ser um treinamento que você nunca vai fazer. As operações de driver, elas já podem ser implementadas de início imediato, assim que você aprender o conceito, como identificar o ciclo e como fazer a projeção do cenário para operar esse driver. É muito legal fazer esse tipo de operação. E no longo prazo, você pode equilibrar os seus portfólios criando dois portfólios. Um portfólio para operar driver e outro portfólio para deixar os seus modelos rodando. Dessa forma, a rentabilidade do somatório das suas carteiras, ela vai ter uma curva ela vai ter uma curva com uma volatilidade menor, por conta do equilíbrio que esses dois portfólios vão trazer para a sua rentabilidade, para a sua carteira. Vamos só relembrar um pouquinho das coisas. Primeira aula a gente falou sobre o que são modelos quantitativos, vocês viram vários exemplos, várias ideias do que tinha dentro do mundo, do universo de desenvolvimento, de pesquisa, desenvolvimento e modelagem, um pouquinho sobre backtest. Na aula a gente falou um pouquinho sobre Python, sobre outras linguagens, e eu passei o feijão com arroz, para vocês já conseguirem brincar com os primeiros scripts, tá? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre macro, tá? Bom, vamos lá. Aqui aula 3. Antes de tudo, a gente precisa entender o que são relações intermarket, tá? O que são relações entre mercados. A galera peca muito quando vai operar no mercado buscando clique, buscando trade. Tem uma frase de um colega meu, do Tico, do Igor Mena, que agora é minha, que eu roubei, que ele fala muito que a gente não está no mercado para ficar contando clique, a gente está no mercado para contar dinheiro. A galera entra no mercado querendo caçar trade. Ah, tá aqui na média móvel, tá aqui no, sei lá, tá aqui na VWAP, sei lá o que, vou comprar. O pessoal fica inventando trade, essa que é a realidade. Mas quando a gente para pensar e começa a olhar na raiz, o mercado financeiro, o mercado futuros, o mercado de ações, etc. O mercado no geral, ele não foi criado do nada, sem sentido e sem motivo. Ele não é um cassino. Os cassinos foram inventados para o pessoal ir lá e ficar apostando e fica tendo essa troca de dinheiro entre a casa e os apostadores. Já o mercado financeiro não é um cassino, ele não foi feito do nada, não foi feito aleatoriamente para ter essa transferência de dinheiro entre a casa e os apostadores. O mercado financeiro, ele tem regras e fundamentos e conexões com o mundo real. Quando você entende que o mercado financeiro não é um mercado aleatório, aliás, ele é teoricamente aleatório, depois a gente fala sobre isso, que são os processos estocásticos, mas o mercado ele tem regras e fundamentos. E quando você entende essas regras e fundamentos, você consegue extrair alfa do mercado, porque você para de ficar contando clique e você começa aí sim a contar dinheiro. As relações intermarket, elas dizem respeito a isso, elas dizem respeito às relações que um ativo tem entre ele e outros centenas de ativos. Eu vou usar aqui o exemplo de Petrobras. Para quem tem Bloomberg, o nome dessa função aqui é RMAP. Deixa eu pegar o Pontiflix para escrever aqui na tela. Aqui ó, é RMAP Go. Tá ok? Só pesquisar isso aqui no Launchpad de vocês, já aparece lá essa mesma tela. Para quem não tem Bloomberg, tem alguns sites que mostram a mesma coisa, tipo o OS. Enfim, aqui a gente tem Petrobras e todas as variáveis que impactam Petrobras. No caso, os peers. Os peers dizem respeito a todos os outros ativos que são altamente correlacionados com Petrobras. Mas para a gente vai entender a diferença entre relação e correlação. Mas aqui são ativos que têm uma alta relação e correlação com Petrobras. Petrobras, no geral, ela é uma petrolífera e vende petróleo. É isso que ela faz. Aqui são outras empresas que também são petrolíferas e vendem petróleos. E por conta de venderem petróleo, Petrobras também vende petróleo, elas são altamente correlacionadas e relacionadas por venderem o mesmo produto. Aqui a gente tem os detentores, que são as maiores gestoras, os maiores fundos, gestores multimercados, hedge funds, tesouraria, enfim, são os maiores cotistas, são os maiores detentores dos papéis de Petrobras. Saber o que eles estão fazendo, com certeza, vai ajudar a gente a entender qual que é o futuro de Petrobras.
como que Petrobras pode se comportar no futuro. Aqui tem outro dado muito importante que a gente pode analisar nas relações intermarket, que são as análises das grandes casas. HSBC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, XP, etc. Essas casas, elas soltam relatórios dizendo se é para comprar, se é para vender, com recomendações. Isso também que faz muito preço. Aqui tem as principais notícias, elas também dizem respeito à variação futura do preço de Petrobras. Elas ajudam a gente a entender o que vai acontecer. Aqui a gente tem os eventos de calendário, tá? Aqui a gente tem os earnings, que eram os balanços. Aqui a gente tem o dia do investidor, enfim. Esses dados aqui também ajudam a gente a entender como que Petrobras vai se comportar no futuro. As opções de Petrobras, também é o mercado de opções de Petrobras, de qualquer ativo, também é um puta de um indicador de sentimento. Que, por exemplo, aqui a gente pode ver que o volume de calls, a calls fora do preço, não está tão fora do preço, tá até que a TM aqui. Mas enfim, tem muita call, tem mais call do que put. Se tem mais call do que put, o mercado está se programando para uma possível alta, porque estão comprando call, estão pagando o prêmio da call, então estão montando posições historicamente compradas, estão tomando risco, estão pagando o prêmio. Aqui a gente tem as principais bolsas que também negociam Petrobras. Aqui a gente tem o PETR4 BZ Equity. Esse daqui é o ticker que simboliza a Petrobras negociada aqui no Brasil, na B3. Mas aqui a gente também tem Petrobras sendo negociada na CME, a gente tem Petrobras sendo negociada sei lá, um exemplo, na Rússia, na Inglaterra, na França. Enfim, isso é importante também, porque às vezes abre spreads, gera oportunidades de várias arbitragens para a gente operar esses mercados. A gente tem o CDS, que também diz respeito ao sentimento de risco do ativo, a gente tem o balanço patrimonial do ativo, a gente tem os principais executivos que também fazem muito preço, se o cara entra, se o cara sai, a reputação do executivo. Aqui eu tenho a diretoria da Petrobras, enfim, tudo isso diz respeito à análise intermarket do ativo. Olha a quantidade de variáveis que eu mostrei aqui para vocês agora, para vocês não ficarem apenas apertando o botão, caçando um trade em cima de média móvel, caçando um trade em cima de uma, sei lá, de uma VWAP da vida. Isso não tem o menor fundamento, não tem o menor sentido. Então as relações intermarkets, elas dizem respeito a gente fazer análise entre várias conexões e vários segmentos do mercado, a gente une tudo isso para tentar fazer previsões de preço. Simplesmente isso. Aqui tem o exemplo de Petrobras, mas isso daqui vale para o dólar, vale para o índice Bovespa, o índice S&P 500, o índice Dow Jones, etc. Tudo isso a gente pode fazer essa análise para tentar buscar mais alfa, tá? Então, em resumo, a análise intermarket é uma análise de conexões entre vários segmentos de mercado e ela ajuda a gente a identificar tendências com base em outros mercados e ajuda na gestão de risco, sendo uma boa feature para a gente calcular o nosso VaR de mercado. Isso é excelente, muito legal. Vamos falar agora sobre relação. A gente tem aqui a relação e a correlação. A relação, peguei até aqui no dicionário, para a gente pegar o sentido literal. Relação é uma vinculação de alguma ordem entre pessoas, fatos, coisas, ou seja, é uma ligação ou conexão. Aqui eu peguei um exemplo de tudo que a Ucrânia estava exportando. Quando um país importa, ele traz de fora para dentro, certo? Se eu falo que essa caneta quebrada aqui, ela foi importada, quer dizer que ela saiu de outro país e veio para onde eu estou. Agora, se ela é exportada, eu estou tirando daqui e levando para outro país. Essa é a questão de importação e exportação. Importação e exportação diz respeito à balança comercial, tá? Mas isso não é o tópico aqui. Aqui, a gente está pegando tudo que a Ucrânia exportou no ano de 2022. Olha aqui. Isso daqui é trigo e milho. Quando aconteceu a guerra na Ucrânia, o que aconteceu? A Rússia invadiu a Ucrânia, obviamente. Quando isso daí aconteceu, obviamente, os produtores que exportavam trigo e milho na Ucrânia, eles tiveram que parar de exportar, tiveram as suas colheitas queimadas, invadidas, por conta da guerra. Então, o que aconteceu? A Ucrânia, ela exportava 6% de tudo que ela exportava era trigo. E por conta disso, o que aconteceu? Por oferta e demanda, se ela vai parar de vender trigo, se vai ter um puta de um choque de oferta e demanda na economia. Mas, em questão de demanda, tinha muita gente que precisava e tinha esse trigo, porque a Ucrânia vendia, porém parou de vender do nada. Então teve esse choque de oferta e demanda, o preço do trigo começou a subir disparadamente. Isso é relação, tá? Isso é relação, isso não é correlação, isso é relação. É um país que vendia determinada commodity, aconteceu um evento atípico, que foi uma guerra, eles não conseguiriam mais vender esse tipo de commodity, pelo menos não no curto e médio prazo.
Então gerou choque de oferta e demanda e o trigo subiu descontroladamente. Esse foi o racional. E aqui correlação, o que que é? De forma estatística falando, é a interdependência de duas ou mais variáveis. A relação, ela se cria a partir do momento que determinado país, determinado ativo, ação, etc., determinada empresa, ela tem algo na sua posse e ela tem uma relação direta com isso. É simplesmente isso. Já correlação é um método estatístico. Relação você calcula. Relação é algo estatístico e variável. Relação muda a todo tempo. Aqui eu peguei a correlação do índice imobiliário brasileiro com o Ibovespa e a partir daqui, olha só que legal. Aqui, quando a linhazinha, esse histograma está muito verde, está para cima, a correlação está alta, quando está para baixo, vermelho, a correlação está baixa. Olha só, a correlação ela muda, tá vendo? Ela fica variando a todo momento. Tem horas que está negativa, horas que está positivo. Então, essa é a diferença entre relação e correlação. Jeff, o que é melhor? A melhor é a relação, porque a relação ela não muda, ela dificilmente muda. Ela vai mudar apenas quando o país parar de importar ou exportar determinada commodity. Ou quando determinada empresa parar de vender determinado produto. Ou quando ela perder alguma relação com a economia, enfim. Acho que ficou claro. Isso daqui é um ponto extremamente importante, que é a correlação e relação. Agora, outro ponto importante, que diz respeito a como que isso daqui pode fazer preço, é o calendário econômico. Todo mundo já conhece o calendário econômico, mas o calendário econômico, ele basicamente, ele mostra pra gente o que está acontecendo, o que vai acontecer de eventos macroeconômicos no dia. Os eventos macro, eles dizem respeito a basicamente a produção, tá? A gente tem algumas variáveis importantes que diz respeito à produção, a ideia não é falar sobre isso, mas aqui no calendário econômico, nesse dia específico, a gente tinha aqui o CPI Brasil, o PCFIP, que é o Índice de Despesa ao Consumidor, o Índice de Despesa ao Consumidor Amplo, que é a inflação calculada pelo IBGE, enfim, tudo isso daqui são drivers que a gente chama. Um driver é algo que faz preço, é algo que pode mover preço dentro do mercado financeiro. Isso é um driver. O driver, ele tem aqui a pesquisa, que a gente chama de forecast, que é o valor que o mercado está prevendo. A gente tem o valor real, que é o valor que sai. Por exemplo, às 3 horas aqui, a gente ia ter o CPI, o IPC brasileiro, IPC FIP. A expectativa era de 0,75. Porém, às 3 horas, quando saiu o dado, ele veio 0,4 acima das expectativas. Ou seja, houve surpresa. A gente pode concluir o quê? Que a pesquisa era 0,75, o dado anterior era o 0,66, ou seja, o mercado está precificando um IPC mais alto, ou seja, a geração de inflação está aumentando, e ela veio acima das expectativas. Então teve mais geração de inflação do que as expectativas. Simples. Tudo que tem aqui no calendário são drivers. E tem outros drivers por fora também, por exemplo, comitivas do Banco Central Americano, no qual o Paulo vai falar sobre perspectivas futuras da economia. Tem o simpósio do Jackson Hole, por exemplo, que é um encontro de banqueiros centrais, e lá eles falam sobre projeções também da economia. São outros drivers. Então é importante você estar de olho em tudo que vai acontecendo aqui dentro do calendário econômico para você conseguir fazer suas projeções e treinar os drivers que vão estar aqui dentro. Nem todo driver vai fazer preço, porque nem todo driver ele tem um aumento de vol, não vai gerar um aumento de vol considerável, mas todo driver é importante, porque todos eles vão dar para a gente um rumo para a economia. Então é importante, é mais do que importante, você estar observando o comportamento de todos os drivers todos os dias. Pelo menos você vê o que está acontecendo, o que o mercado precificou, como que o dado veio e como que o mercado reagiu ao dado. Isso é extremamente importante para você conseguir criar uma narrativa do mercado e acompanhar essa narrativa e não ver ela isoladamente uma vez ou outra. É importante você monitorar tudo isso de ponta a ponta sempre. Bom, o recado foi dado, acompanhe os dados do calendário macro para você estar por dentro da narrativa do país que você vai estar operando a moeda, por exemplo, as ações, o índice, para você estar por dentro da porra da narrativa. Se você não entender a narrativa que o país está passando, se o principal driver do país é fiscal, se o principal driver é monetário, é a política cambial, por exemplo, se são problemas internos, se tem... Enfim, é importante você saber disso. Se você não saber disso, você não vai conseguir operar. Se você for operar uma outra moeda, por exemplo, o euro, você tem que saber como está a política monetária da zona do euro, o que o Banco Central está fazendo, etc. Você vai operar o franco suíço, tem que saber o que está acontecendo na Suíça, isso é importante.
Se você não entender tudo isso, vai fazer cagada, vai errar um tiro de driver e vai perder muita grana. Por mais que os trades de driver são incríveis, que é só você colocar no teu calendário do telefone, por exemplo, vai acordar amanhã às 10h30 que vai ter payroll. Beleza? Mas se você errar, é foda. Por mais que é muito bom, operação de driver são as operações mais arriscadas que tem. Porque pelo aumento de vol, a gente entra na hora que sai o dado. A gente não entra na volta nem nada do tipo, a gente entra na hora que sai o dado. Se você errar o tiro, você vai pegar a ponta oposta, ou seja, o aumento de vol é bizarro. O recado foi dado, então vamos agora entender um pouquinho sobre o ciclo macro versus o ciclo de negócios. O ciclo macro, ele gira em torno de 4 fases, tá? Se eu pegar e desenhar aqui um plano cartesiano, deixa eu pegar aqui 2 linhas, e aqui eu tenho a fase do ciclo e o tempo. O ciclo macro, ele gira em torno de 4 etapas. A gente tem aqui a contração e a expansão, e a gente divide ele dessa forma. Aqui na contração, a gente tem toda essa parte aqui, olha, cadê? Taxa de juros começam a subir, a taxa de juros cresce, a gente pode cortar isso daqui no meio, tá? E 4 fases estão aqui e 4 fases estão aqui, tá? E aqui a gente tem expansão, aliás, aqui a contração, vou colocar aqui, cont, tá? E aqui temos expansão, exp, vamos chamar de exp, tá ok? Contração, é meio óbvio que vai acontecer, as ações vão cair, mercado de risco vão cair, vão buscar proteção, proteção vai subir. E na expansão, proteção vai cair e ativos de risco vão subir. Simplesmente isso. O mercado segue todo esse ciclo. Sendo que normalmente aqui no fundo a gente tem recessão e aqui no topo a gente tem o topo do bull market, tá ok? Durante o que eu mostrei para vocês agora, aqui desse ciclo de expansão e contração, é o ciclo macro, e dentro do ciclo macro a gente tem o ciclo de negócios. O ciclo de negócios ele é dado por todo esse ciclo aqui. Normalmente a gente começa com crescimento econômico estimulado, depois a gente tem o aumento das contratações e a demanda por matérias-primas. Se o crescimento econômico ele está sendo estimulado, o Banco Central está conseguindo estimular a economia, obviamente as empresas vão aumentar faturamento. Conforme vão aumentando o faturamento, eles vão contratar mais pessoas para chegar no auge de produção e vendas. Se eles vão chegar no auge de produção e vendas, eles vão comprar mais matérias-primas e vai ter mais demanda por matérias-primas, por petróleo, por trigo, por soja, por ferro, pelo minério de ferro, pelo minério da prata, enfim. Depois disso, a gente tem uma escassez na mão de obra qualificada, porque aqui na parte de aumento das contratações, as melhores ofertas, os melhores profissionais já foram pegos e aconteceu uma escassez. Não tem mais pessoas boas, porque já foram esgotadas aqui. E a gente tem problemas com abastecimento, porque todo mundo comprando matéria-prima. Ou seja, não tem matéria-prima suficiente. Aqui depois, o salário dos funcionários e o preço das matérias-primas aumentam. Por que o preço dos funcionários vai aumentar? Porque tem escassez pela mão de obra qualificada. Então vai querer pegar funcionário qualificado das outras empresas para trazer para a empresa. E para isso tem que melhorar o salário. E vai aumentando, oferta e demanda. Mesma coisa por matéria-prima. Conforme o preço das matérias-primas aumentam, o valor da inflação, nível inflacionário do país em geral, do mundo em geral, ele começa a aumentar por conta do preço mais elevado, do preço elevado que é repassado para os clientes, para o geral, para o varejo. Quando aqui a inflação começa a aumentar, com preços elevados sendo repassado ao mercado, aos investidores, as taxas de juros têm que começar a crescer para controlar a inflação. Agora, a gente está nessa fase aqui, olha, taxa de juros cresce. Perdão, a gente está na próxima, aliás. As taxas de juros crescem para começar a controlar a inflação. Quando a inflação ela é controlada, a gente vê um crescimento econômico desacelerado, que ele é uma, como eu posso dizer, ele é uma consequência das taxas de juros começar a crescer, das taxas de juros aumentarem. Se tiver crescimento econômico desacelerado, aí sim os bancos centrais podem começar a cortar a taxa de juros. E aí a economia vai ser estimulada, vai começar a crescer, vai ter aumento de contratação e aumento da demanda por matérias-primas e o ciclo vai repetir. É simplesmente isso. Às vezes demora mais para sair de uma fase para outra, às vezes pula uma fase direto para outra, por exemplo, durante a pandemia pulou várias fases. Mas é importante você entender isso, e não só entender isso, você tem que entender quais são os ativos que se beneficiam por cada uma dessas fases do ciclo.
Porque não adianta nada você saber qual fase do ciclo você está e não saber quais os ativos vão se beneficiar nessa fase do ciclo. Então tem que saber de macro, de economia. No geral, macro e micro, tá? Macroeconomia e microeconomia. Aqui tem alguns exemplos de operações que eu fiz no mercado. Essa daqui foi uma operação no S&P 500, 7 de julho, 7 de julho, uma operação do payroll que eu fiz no S&P 500. Olha só, qual que foi o racional aqui? A gente teve um payroll, a expectativa para esse payroll era 225 mil, olha só. A expectativa era 225 mil. Qual que foi o racional para mim fazer essa compra aqui no S&P 500? Comprei aqui, soltei um lote aqui e o restante eu larguei tudo aqui. Por que eu fiz essa compra? Pensa no seguinte, o Banco Central Americano, ele tá fazendo, a gente está passando por um momento de inflação descontrolada, tava pelo menos. Se a gente está passando por um momento de alta inflação, o que vai fazer? Ele vai ter que subir taxa de juros, tá? Vamos colocar aqui. Vou colocar Deixa eu digitar certinho para ninguém se confundir. Então, inflação sobe, certo? Beleza, a inflação está subindo. O que a gente vai fazer? Se a inflação está subindo, o Banco Central americano, vou colocar aqui 2 pontos, ele vai ter que subir taxa de juros, tá? Então aqui taxa de juros, ela tem que aumentar. Jeff, é bom o Banco Central americano subir as taxas de juros? Não é bom, porque ele desestimula a economia. Ele retira a liquidez da economia e o dinheiro fica caro. O custo das empresas aumentam, empresas que têm empréstimos vinculados, indexado à taxa de juros, eles também vão sofrer, porque elas pagam cupons indexados à taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, os cupons de pagamento também aumentam. Então isso daí denigra o fluxo de caixa. Se machuca o fluxo de caixa das empresas, elas têm que demitir e vai rodando uma bola de neve. Se isso não é bom, e o Banco Central Americano é um órgão governamental, é um órgão que ajuda a controlar o sistema financeiro nacional, que ajuda a controlar o mercado financeiro no geral, o mercado financeiro de trabalho, enfim. Não é bom isso daí acontecer. Pessoas ficarem desempregadas, as empresas ficarem endividadas, etc. Isso não é bom. Então, o Banco Central ele tem que controlar a inflação o mais rápido possível. E Jeff, beleza. E como que o Banco Central ele faz para saber se ele realmente está conseguindo controlar a inflação? Ele olha para vários indicadores macroeconômicos. Vocês não concordam comigo que se o Banco Central ele está cortando os juros, aliás, ele está subindo os juros para desestimular a economia. Se ele está subindo os juros, ele dá uma olhada no próximo mês. Na primeira sexta-feira, por exemplo, ele veio um payroll, que é um indicador que diz respeito a emprego, um payroll gerando menos empregos do que o mercado estava projetando. Ou seja, a economia desacelerou. Se a economia desacelerou, você não concorda comigo que a gente pode pensar no seguinte, se a economia está desacelerando, a gente não pode pensar que o Banco Central vai ter um alívio em questão política monetária para aumentar ou cortar a taxa de juros? A gente pode concluir que isso é verdade. O mercado financeiro ele é movido por expectativa. Deixa eu colocar bem grande aqui, olha. Expectativa. O mercado é isso, tá? O mercado é expectativa. E se esse indicador ele gera a expectativa que o Banco Central ele vai ter uma política monetária um pouco menos contracionista, isso gera sentimento no mercado. O mercado reage a isso e monta posições normalmente. Monta ou ajusta algumas posições. Aqui no caso, o mercado precificou que ia ter 225 mil empregos gerados e o mercado de trabalho gerou 209 mil empregos. O que eu concluí? Falei, porra, o mercado vai precificar o movimento dovish, um Price Action Dovish. O que é um Price Action Dovish? É o movimento de expansão monetária do Banco Central. Foi isso que eu precifiquei. Por isso que eu fiz essa comprinha aqui no S&P 500. Comprei aqui, soltei lote aqui e soltei um lote aqui. Foi simplesmente isso. Ou seja, a inflação sobe, o Banco Central ele sobe a taxa de juros e o que o Banco Central ele vai olhar para falar, porra, quando que eu vou parar de subir taxa de juros? Ele vai olhar para emprego, vou colocar aqui, ó, emprego. Ele também vai olhar
vou colocar aqui o PMI, mas PMI é como se fosse confiança, depois eu falo sobre isso. O PMI, ele vai olhar para os próprios indicadores de inflação, por exemplo, o CPI, PPI, o PCE, e dentre vários outros. Ele vai observar tudo isso. E a partir disso, a gente pode especular a expectativa que o mercado vai embutir nesse driver. Aqui no caso, o mercado precificou o movimento Dove e foi isso que aconteceu. S&P, ativo de risco, subiu. O dólar nesse momento provavelmente deve ter caído. Mas eu não recomendo muito ficar operando driver no Brasil no mini dólar, porque essa porra é foda, é um par exótico, não é muito legal operar. Porque ele não é sensível e normalmente ele é mais sensível a questões fiscais do próprio país. Aqui foi outro trade também com base em emprego. Aqui foi o ADP. Aqui eu tinha, aqui é o dólar frente ao iene, ou seja, se eu estou comprando o dólar e vendendo em iene. Por que você está usando o USD-JPY, Jeff, dólar frente ao iene? Isso aqui é uma estratégia muito boa para quem opera câmbio, por causa do carry, mas depois eu falo sobre isso. Na verdade não vou falar sobre isso daqui não, vou falar na mentoria só. Beleza, o ADP, o que aconteceu aqui? O ADP, a expectativa era 228 por 1.497. Olha esse desvio padrão bizarro. Ele veio muito forte, o ADP. Ele veio muito acima das expectativas, ou seja, variação de empregos privados, ADP, ela veio um pouco mais que o dobro da expectativa. Isso é muito bizarro, isso é muito forte. Por conta disso, eu peguei e fiz uma posição comprada, aliás, duas, tá? A primeira, eu acabei sendo violinado aqui, olha. Foi cagada minha. Essa daqui, olha, eu violinei. A outra eu consegui carregar. E eu fiz outras compras, coloquei mais lote ainda na tela, por conta que saiu o PMI e SMS de não manufatura. Aqui, olha. A expectativa era 51 e veio 53,9. O PMI ele é como se fosse uma pesquisa, por exemplo, é tipo aquelas pesquisas do IBGE que o pessoal vai batendo na porta dos outros, pergunta, tá bom ou não tá bom, como se fosse isso. E ele gira na base de 0 a 100 e quando ele está acima de 50 está em expansão monetária, abaixo de 50 está em contração monetária. E aqui já estava em expansão monetária e subiu mais ainda para mais ainda expansão monetária. E daí, o que aconteceu? Eu comprei o dólar e vendi o iene. Por conta que eu falei, porra, não tem sentido isso. Aliás, não é que não tem sentido, tem muito sentido. O X da questão aqui foi, isso daqui gerou um price action hawkish, hawkish ao invés de dovish, hawkish é um arquétipo dos membros dos bancos centrais que se respeita quando ele quer expandir a economia. Aliás, quando ele quer contrair a economia, ele quer subir taxa de juros. Dovish é o inverso. Então, aqui nesse cenário, a gente teve um price action bem dovish, com a economia estimulada, num cenário que o Banco Central quer desestimular a economia. Se ele quer desestimular a economia está bem estimulada, ele tem que apertar mais ainda a economia. Tem que subir mais taxa de juros, tem que mexer no compulsório, na taxa de redesconto, no mercado, tem que fazer mais recompras ou vendas de títulos no mercado aberto, no mercado secundário. E é isso, esse daqui foi um segundo exemplo. Dia 6, esse trade aqui foi dia 7, esse aqui foi um dia antes, esse aqui foi um dia depois. Aqui teve outro exemplo, isso daqui foi dia 13 de fevereiro, esse foi CPI. Esse daqui foi bizarro, esse trade. Olha só que legal. CPI, ele é o Índice de Preços ao Consumidor. É o IPC, é igual o IPC brasileiro, só que em inglês. E eles falam de trás para frente. É o Consumer Price Index. Fiz uma vendinha aqui no S&P 500, tá? Duas, aliás. Primeiro eu soltei rápido. Essa primeira eu tava com lote para um caralho, por isso que eu soltei rápido. Pra mim não cagar nas calças nessa volta aqui. E essa daqui eu tava com 1/3 do tamanho dessa posição. Aí eu deixei carregar, foi bom também. Essa daqui pagou até mais em financeiro do que essa daqui. Eu que fui vacilão de querer soltar cedo esse trade. Tá, CPI. Qual que foi o racional disso daqui? Foi uma venda de S&P. Se foi venda de S&P, eu precifiquei um movimento hawkish. Ou seja, vai ter mais aperto monetário. O aperto monetário vai ser mais forte. Aqui o CPI na base mensal, a expectativa era 0,3 e veio 0,4. Veio 0,1 acima. Na base anual, a expectativa era 3,7 e veio 3,9. A gente teve aqui um crescimento de 0,2 a mais. De 0,2 a mais. Aqui a gente teve o core, enfim.
Vocês entenderam, tá? A gente não precisa ficar complementando. Vamos direto ao ponto. E a venda foi dada por causa desse movimento, desse price action do dado que veio um pouco mais hawkish do que a expectativa de mercado. Aí eu fiz a vendinha de S&P 500. Deu para carregar bem forte também, eu peguei quase 1,5% aqui. O meu clique, ele foi dado aqui, porém foi executado aqui. A diferença do clique para onde eu fui executado, a gente chama de slippage. Isso aqui, ó. Slippage. Tem que tomar cuidado com isso. Isso daí que eu estava operando via CFDs. Mas quando a gente opera normalmente nas corretoras, a gente opera os futuros mesmo, por exemplo, lá na CME, aí o slippage ele é bem reduzido, é bem mais tranquilo. Outro bom exemplo, esse trade aqui, isso daqui foi um trade Nasdaq com base no PMI. Pô, esse trade que foi ridículo. Bom, já expliquei o que são os PMIs. Aqui no caso, a expectativa era 52,9 e veio 52,3. Aqui também era 52,3 e aqui veio 52, tá? Ou seja, 52,9 veio 52,5, 52,3 veio 52,0. Isso daí significa que teve contração monetária. Contração monetária é muito bom para o mercado para ativos de risco num cenário no qual a gente tem contração monetária do Banco Central no geral. Quer dizer que a política monetária dele está surtindo efeito e ele pode começar uma expansão monetária a qualquer momento. A compra foi mais ou menos aqui. Aliás, foi bem aqui. E isso aqui eu soltei quase na máxima, tá? Depois o mercado disparou para baixo bem forte. Isso aqui, olha, foi um clique aleatório meu. Aí ficou a marquinha aqui. Mas enfim. Não vou falar que é simples. Porque toda vez que o ciclo vira, as relações, as correlações, tudo muda. Então você tem que entender de macro, de economia no geral, para conseguir identificar esse tipo de oportunidade, tá? E Jeff, e o risco da operação? Como a gente faz para montar posição, o risco, etc. O que eu vou fazer aqui? O risco da operação, basicamente, a gente tem duas formas de fazer isso daqui. A gente tem o risco quantificado e a limitação de exposição, tá? A gente segue aqui 3 conceitos em cada um desses 2 tópicos. No caso de limitar a exposição, a gente tem 3 formas de fazer isso. A gente tem o hard limits, a gente define um tamanho máximo de exposição por financeiro. Simplesmente a gente fala assim, X mil reais, a gente vai ter um X mil de VaR pré-definido. E a gente se limita dessa forma. A gente tem o soft limits, que a gente limita as nossas posições definindo pelo nível de confiança do nosso sinal. Vamos supor que a gente tem um modelo que dá sinais de 1 a 10. Se o modelo me der um sinal de 10, eu vou aumentar a exposição. Se me der um sinal de 1, eu vou ter uma exposição bem menor. A gente cria aqui a escalinha de exposição com 10 níveis de exposições mediante cada sinal do modelo. Essa daqui é a melhor forma que eu conheço. Em que o bait risk, a gente limita o risco mediante a mensuração de um modelo de risco, tá? Tem vários modelos de risco, tem o VaR com Monte Carlo, tem o CVaR, o Covar, tem vários modelos de risco. A ideia não é se aprofundar nisso, é apenas falar um pouquinho sobre algumas formas que vocês podem usar para fazer o controle de risco das suas operações. Isso daqui é a limitação de exposição mais, como eu posso dizer, mais qualitativa. Agora, de forma 100% quantitativa, a gente pode modelar o risco com volatilidade, a gente pode usar modelos de longitudinais, que vai utilizar a volatilidade como um instrumento para estimar o risco. Tem os modelos de cross-section, que além de usar a volatilidade, usa correlações entre posições para mensurar o risco. Ou seja, ele vai usar a virada de correlações como um parâmetro para estopar ou não estopar. Eu me aprofundo mais sobre isso na mentoria, não vou me aprofundar, que é foda, você vender um curso e passar as coisas do curso num curso grátis. E a alavancagem, tá? A alavancagem ela pode ser definida mediante a assertividade do modelo. Quanto maior a assertividade do modelo, maior vai ser a alavancagem, obviamente. E essa é a ideia, esse é o conceito geral. Para trade de driver, eu recomendo que vocês criem um modelo e esse modelo ele vai usar a volatilidade histórica dos drivers para você estimar o stop ideal para você trabalhar no driver. Porque o fato de você usar stop na hora de operar driver é que a vol expande muito e a probabilidade de você ser violado ela é bizarra. Então o conceito é basicamente esse, tá? Tem outras formas de limitar o risco, por exemplo, você trabalhar com uma operação comprada, outra vendida numa conta hedge, por exemplo. Não é um hedge, o nome da conta é hedge, mas isso não é um hedge. Você compra e vende e você vai trabalhando a operação que for performando para frente. E isso é operação de driver, tá? Isso é mais do que
mais do que excelente. O conceito é esse, tá? Eu espero que tenha ficado claro a ideia central por trás das operações por driver. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. Bora agora para a quarta aula.